Bom, como a gente falou, amanhã é o Dia Mundial da Prematuridade. A data foi criada com o objetivo de chamar a atenção justamente para esse problema que coloca em risco a vida dos bebês. E o Panorama aproveita para trazer mais informações sobre o assunto com a ajuda da nossa convidada de hoje, a médica neonatologista Rita de Cássia Silveira, também integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e chefe da UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora. Desculpa. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão relevante, tão importante no contexto atual. A gente viu aí os dados. Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem altos índices de prematuridade ao lado de Minas Gerais, São Paulo e alguns dos estados mais ricos, inclusive, do país. Isso tem alguma relação? Por que esses estados lideram hoje esse ranking indesejado? Existem, na verdade, algumas hipóteses para essa questão. Uma delas é o índice elevado de cesarianas eletivas, que tem se buscado reduzir ao máximo, com uma campanha importante. Isso é causa do que chamamos de prematuros tardios, ou seja, aqueles próximos do termo, mas que ainda são prematuros e que podem ter problemas futuros em decorrência do nascimento antecipado. Outra hipótese, talvez as duas se associem, é o fato de nós termos dados muito bem estruturados, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas Gerais. Então, o preenchimento das declarações de nascidos vivos é muito bem feito pelas equipes assistenciais no nosso estado e muito bem monitorado pela Secretaria Estadual da Saúde. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não sou funcionária da Secretaria Estadual da Saúde, mas eu posso elogiá-los nesse aspecto e eu acho que isso ajuda na medida dos nascimentos, no cômputo. Talvez esse índice seja muito maior no Brasil. E a taxa de mortalidade nos casos de bebês prematuros ainda é muito alta? Infelizmente é. Quanto mais subdesenvolvido, menos recurso um país tem, maior a taxa. Então, assim, as nossas taxas estão no nível dos países de média e baixa renda, claro que não é tão horrível quanto África, Afeganistão, por exemplo, mas são comparáveis à Índia, por exemplo, né? As taxas de mortalidade vêm melhorando nos grandes centros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda são bastante elevadas. Existe algum tipo de sintoma para a mãe que está aí esperando o nascimento do seu bebê? Algum sintoma que pode indicar um risco de parto prematuro? O maior risco de um parto prematuro para uma mãe é a não realização de um pré-natal adequado. A importância do pré-natal é fundamental. O cuidado integral daquela mãe, cuidar a glicemia para não fazer uma diabetes, cuidar a pressão arterial para não fazer uma hipertensão ou uma pré-eclâmpsia, ou se tiver a pré-eclâmpsia, que é uma doença específica da gestação, poder acompanhar, monitorar, controlar a fim de evitar o nascimento prematuro ou que ele aconteça na melhor condição possível. Alguns médicos chegam a falar que dor nas costas, até diarreia, poderiam ser indícios também de um risco. Procede? Na verdade, o trabalho de parto prematuro começa com alguns sinais, né? Mas aí já são os sinais do trabalho de parto prematuro, as contrações, a dor lombar, chamada dor nas costas, né? E, bom, os obstetras costumam recomendar alguns cuidados daí para evitar o trabalho de parto prematuro. Mas seguramente o pré-natal é a medida mais preventiva, mais importante da prematuridade, o pré-natal adequado. E por que alguns bebês acabam nascendo antes do tempo previsto? Existe causa? As causas da prematuridade são múltiplas, acho que se deixar a gente conversar aqui, a gente vai até amanhã. As principais, né? Então. Mas as duas principais é a infecção materna, daí a importância do pré-natal, infecção urinária, corioamnionites, que é a infecção do líquido amniótico, né? E isso leva ao trabalho de parto e leva prematuro e leva a consequências, é a principal. E a segunda causa é aquela que eu falei antes, a pré-eclâmpsia materna. A gente viu aí na matéria que mesmo quando o bebê, enfim, se recupera, às vezes fica alguma sequela para o futuro, né? Quais são as mais comuns?
As sequelas relacionadas à prematuridade, elas podem se dividir principalmente em cognitivas e comportamentais e sequelas motoras. As motoras, elas são mais fáceis de serem vistas. Então, alguma dificuldade para caminhar, algum atraso para adquirir as funções normais. Agora, as cognitivas nos preocupam muito, porque às vezes elas aparecem mais tarde. Por exemplo, dificuldade de aprendizagem na escola, transtorno bipolar do humor, doenças psiquiátricas, hiperatividade, déficit de atenção. Claro que outras crianças também têm, mas no prematuro é mais prevalente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre prematuridade. No próximo bloco, a gente também vai mostrar a importância das equipes de saúde no atendimento aos prematuros.